Vamos lá? Muitas pessoas gostam das características dos fundos imobiliários, que eles pagam rendimentos mensais e isento de imposto de renda. Porém, como vocês já devem saber, os fundos imobiliários se categorizam como investimentos de renda variável, podendo variar tanto quanto ele vai pagar mensal, quanto o próprio valor de cada cota. E se eu te falasse que eu encontrei investimentos na renda fixa com características bem similares aos fundos imobiliários, onde você vai ter os pagamentos mensais, porém sem os riscos da renda variável, onde você tem a variação do valor investido. Parece ser muito bom para ser verdade, né? Vem comigo então que nesse vídeo eu vou te mostrar sobre esses investimentos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu te ensino a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força aqui e comentar também para dar engajamento. Se você for novo ou nova aqui, assiste até o final, caso eu agregue alguma coisa para você. Aí sim considera apertar esse botãozinho aí para me ajudar. Como eu disse aqui no começo do vídeo, muitas pessoas gostam das características dos fundos imobiliários de pagarem rendimentos mensalmente e ainda por cima isentos de imposto de renda. Porém, junto com esses benefícios, nós temos as partes de riscos envolvidos na renda variável, onde você pode sim ter a variação da cota para um valor menor daquela que você comprou e até mesmo o não recebimento de um pagamento por algum problema no fundo. E claro que se a gente pegar para comparar os fundos imobiliários com a renda fixa, os fundos imobiliários são sim muito mais arriscados, mas dentre os investimentos da renda variável, estes são os que apresentam menor volatilidade, servindo como uma porta de entrada para quem quer migrar parte do seu patrimônio da renda fixa para a renda variável, pois os fundos imobiliários, como eu disse, têm variação muito menor do que o Ibovespa, por exemplo, ou as criptomoedas. Apesar desse vídeo eu vim trazer aqui para vocês investimentos da renda fixa com características muito similares aos fundos imobiliários, vale a pena eu dizer aqui que como a renda fixa está muito atrativa, outros investimentos da renda variável estão muito baratos para serem adquiridos nesse momento. E isso inclui principalmente os fundos imobiliários, que estão muito descontados. Sem contar que se a gente pegar o seu histórico, eles estão com os maiores pagamentos no momento. Mas sobre isso dá para falar muita coisa, e esse vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos para esses investimentos que parecem muito bom para ser verdade. Aqui nós vamos começar com duas opções do Banco Bari, ambas sendo LCIs. A primeira opção tem vencimento em 2 anos e a segunda opção tem vencimento em 3 anos. Referente ao seu rendimento, a primeira opção tem 97% do CDI e a segunda opção, rendimento de 100% do CDI. Lembrando que os investimentos atrelados ao CDI podem ter volatilidade de quanto eles vão te pagar. Se a taxa Selic aumentar, ele vai te pagar mais, se a taxa Selic descer, ele vai te pagar menos. E a nossa previsão pelo Boletim Focus é que a taxa Selic vai começar a cair, chegando até o patamar de 8,75 em 2026. Porém, nós devemos lembrar que isso é somente uma previsão e isso pode ser alterado a qualquer momento por fatores econômicos e ou políticos. Hoje nós temos uma taxa Selic em 13,75, porém o valor que eu vou colocar como rentabilidade para ambos esses investimentos vai ser a média entre a taxa de hoje e a taxa prevista para o vencimento desse investimento. Ou seja, o primeiro investimento ficaria com uma média de 11,4% e o segundo de 10,83%. Isso, claro, já líquido de imposto de renda, pois LCIs e LCAs não têm imposto de renda cobrado sobre seus rendimentos. Para fazer essa conta, eu fiz uma conta de padeiro mesmo. Eu peguei a taxa atual e somei com a taxa esperada de finalizar cada um dos anos, de acordo com quantos anos tem cada investimento. E aí eu simplesmente dividi pelo número de anos. Porque se eu colocasse aqui que o seu rendimento é 13,65 e fizesse a conta com esse valor estendido até o final, seria muito mais atrativo para vocês que estão vendo sobre esse investimento, porém também seria mentira, pois a taxa não vai se manter nesse patamar. Agora, qual que é a parte ruim de ambos esses investimentos? O seu investimento mínimo é de altíssimos R$30 mil. Sim, é uma grande barreira de entrada para muitas pessoas, mas é o custo de ter um investimento diferenciado como esse. Para esses dois investimentos, essa é a maior diferença entre eles e o fundo imobiliário. Hoje a gente encontra fundos imobiliários com barreira de entrada de apenas R$10, você podendo comprar cotas extremamente baratas. Nesses investimentos, colocando o valor mínimo de R$30 mil, você teria o pagamento mensal para a primeira opção de R$312 e já na segunda opção de R$321. Lembrando, isso com a taxa de hoje de 13,65. Agora, se a gente pegasse a taxa média que eles vão pagar, a primeira opção pagaria em média R$285 por mês
e a segunda opção pagaria R$ 271 por mês. Ambas essas opções só têm liquidez em seu vencimento, então todos os meses você teria esse recebimento mensal, porém o valor principal você só teria acesso novamente no seu vencimento. No vencimento da primeira opção você teria acumulado R$ 37.214, ou seja, seu rendimento seria R$ 7.214. Já para a segunda opção você teria acumulado R$ 40.840, seu rendimento sendo R$ 10.840. Lembrando que ambas as opções contam com a garantia do FGC, então até o valor de R$ 250 mil você teria uma rede de segurança extra aí, o que nos leva à saúde da instituição Banco Bari. Hoje, o índice de Basileia do Banco Bari está em 10,7% e seu índice de imobilização em 6,8%. Sua Basileia está um pouquinho abaixo do recomendado de 11%, mas nada para se preocupar no momento. Referente ao lucro da instituição dos últimos 4 anos, 3 o Banco Bari ficou positivo, exceto no ano passado, em que ele ficou negativo, porém esse é o resultado parcial e isso ainda pode mudar para um valor positivo. Boa parte desse prejuízo apresentado pelo Banco Bari é o mesmo que afetou todos os bancos, um aumento de custo de aquisição de clientes, por causa da taxa Selic e também pelo aumento da inadimplência dos devedores. Para só um pouquinho, se você puder deixar seu like aqui para dar uma forcinha, eu agradeço demais. Para a nossa segunda opção de banco, nós temos o Banco BMG, porém agora com 2 CDBs pré-fixados. A primeira opção tem vencimento em 3 anos e a segunda opção vencimento em 5 anos. Suas rentabilidades respectivas são 12,65 e 12,85. Assim como no Banco Bari, esses investimentos também têm um investimento mínimo um tanto quanto alto, sendo de R$ 20 mil. É R$ 10 mil a menos do que o Banco Bari, mas ainda assim um tanto quanto alto. Qual é a maior diferença entre esses CDBs e as LCIs ofertadas pelo Banco Bari? Os CDBs pagam imposto de renda, então inicialmente os seus pagamentos podem ser menor. Porém, se a gente seguir o esperado pelo Boletim Focus, esses rendimentos vão ficar muito próximo um do outro. E caso o Boletim Focus erre e a nossa taxa caia muito mais do que está esperado, esses CDBs, por terem uma taxa pré-fixada, podem vir a pagar muito mais que uma LCI atrelada ao CDI. Bom, quanto você receberia mensalmente por investir R$ 20 mil em cada uma dessas opções? Para eu não perder meu tempo falando todos os rendimentos de cada um, por causa que tem a tabela regressiva e vai ficar mudando a cada 6 meses praticamente, eu vou deixar aqui na tabela, então se você quiser dar uma olhadinha. Muito provavelmente, quando eu terminar de falar tudo isso que eu estou falando, você já vai ter visto todas as opções, mas caso você queira olhar de uma maneira mais minuciosa, pausa o vídeo, dá uma olhadinha e vê se você encontra tudo que você quer. Referente à saúde da instituição, nós temos índice de Basileia de 12,1 e índice de imobilização de 42,6. Um tanto quanto alto o seu índice de imobilização, mas ainda dentro do que é exigido pelo Banco Central. Referente ao lucro da empresa, ela vem apresentando lucro nos últimos 4 anos, então tá bem tranquilo. Agora, quanto você precisaria ter investido em cada um para receber mensalmente R$ 1.000? Na primeira opção da LCI, você precisaria investir R$ 106.600. Na segunda opção da LCI, você teria que ter investido R$ 112.500. Para a primeira opção do CDB, você precisaria de R$ 112.600. Já na segunda opção do CDB, você precisaria de R$ 109.300. Lembrando que aqui eu estou utilizando a previsão do Boletim Focus para a taxa do CDI. Claro que se eles errarem para mais ou para menos, isso vai influenciar em quanto você precisa ter investido nas suas LCIs, mas não no seu CDB. Esses eram os investimentos que eu tinha para trazer aqui hoje. Mas caso você queira saber quais que estão valendo mais a pena em termos de risco e retorno, referente à renda fixa ou fundo imobiliário, aguarda aí até sábado que eu vou trazer um vídeo falando mais sobre esse tema para vocês. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando o seu like e comentando aqui, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.